irmãos, queridas irmãs, às vezes também nós experimentamos na nossa vida aquilo que nós acabamos de escutar no Santo Evangelho. Estamos ainda no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus. E vemos esta cena em que os discípulos estavam na barca com Jesus e eis que veio uma grande tempestade e parecia que as ondas iam afundar o barco. De fato, no Mar da Galileia, que se encontra abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, faz com que, às vezes, uma mudança repentina de pressão atmosférica cause umas tempestades que vêm do nada e que realmente fazem com que as ondas e os ventos sejam fortíssimos. E eis que numa situação como essa, Jesus estava dormindo, para a angústia e desespero dos seus discípulos. E como eu dizia, às vezes, essa é uma imagem da nossa situação, porque com uma certa frequência, muitos de nós podemos experimentar que a vida fica de uma hora para outra muito agitada, e agitada aqui no sentido negativo da palavra, ou seja, que somos como que arrebentados, somos como que atingidos por ondas, por ventos fortíssimos, por situações que fazem com que perdamos a nossa tranquilidade. Mais ainda, às vezes temos que enfrentar situações que parecem que vão nos destruir com a nossa vida. E parece que Jesus dorme. Rezamos, clamamos, fazemos promessas, imploramos. Parece que ele não nos escuta. Parece que ou nos ignora, ou, como diz o texto de hoje, está dormindo. A bem da verdade, e o texto do Evangelho de hoje nos traz essa explicação tão clara que, no fundo, apesar de que Jesus ali não respondia imediatamente aos clamores para que viesse socorrer os seus, em nenhum momento ele os havia deixado desprotegidos. De fato, logo após ser acordado, ele repreende aos discípulos, dizendo: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? De fato, às vezes, o Senhor não nos responde não porque nos ignore, talvez porque esteja purificando as nossas intenções, porque esteja purificando a nossa fé, ou simplesmente porque ainda não é o momento de agir. Nós só enxergamos o imediato. Vemos somente aquilo que temos diante dos olhos. O Senhor vê a eternidade. O Senhor vê tudo aquilo que ainda está por acontecer na nossa vida e Ele sabe a hora certa de agir. Às vezes nós não compreendemos e por isso precisamos de fé, para que possamos confiar que quando for o momento certo, Deus agirá. Mas ainda, a fé nos dá essa fortaleza em meio às dificuldades, em meio à tempestade, em meio às ondas altas, para que não nos desesperemos, para que não pensemos que tudo se acabou. Por outro lado, às vezes, não é que Deus não esteja nos respondendo, porque pode acontecer o seguinte: sim, Deus está nos mandando a graça, Deus sim está oferecendo uma intervenção para nos ajudar. O problema é que o modo como Deus está agindo não corresponde ao que nós gostaríamos. E aí simplesmente somos nós que ignoramos a Deus.
E aqui, algo para a gente pensar. Muitas vezes, não é Jesus que está dormindo. Somos nós que, no nosso orgulho, na nossa pretensão, na nossa soberba, na nossa vaidade, somos nós que estamos dormindo diante de Deus quando Ele está nos estendendo a mão e nós o ignoramos. Por essa razão, as palavras do profeta Amós na primeira leitura devem nos servir também de uma espécie de despertador, para que não aconteça que quando Deus fala conosco, fiquemos dormindo. O profeta chamava atenção, já vimos ontem também na primeira leitura e hoje damos continuidade, como o profeta com palavras duras chama a atenção do povo escolhido para o fato de que eles tinham se esquecido daquilo que Deus fizera por eles. Eles tinham sido aqueles que mais receberam de Deus. Aqueles que tinham experimentado uma primazia, um amor de predileção. Eram o povo predileto, o povo escolhido, o povo a quem Deus tinha manifestado a sua presença amorosa, que tinha sido libertado da escravidão, que tinha visto prodígios pelos servos que Deus tinha mandado. O povo, no momento de grande prosperidade material, se esqueceu de tudo isso. E o profeta vem como sacudi-los. Por quê? Porque estavam dormindo. A prosperidade, a tranquilidade, fez com que eles ficassem adormentados, como uma pessoa que come muito no almoço, né, que se deixa levar pela gula, e depois vem aquele sono, fica meio que desacordado. Pois isso aconteceu com o povo de Israel. A opulência os levou à sonolência espiritual. E que as palavras do profeta possam servir também a nós. Porque ele vai citando vários exemplos de situações de aviso. Quando toca a trombeta e o povo fica atento que pode estar vindo uma tragédia na cidade, ou quando o leão encontra a sua presa, ou então vai continuar quando a ave caiu na armadilha. Imagens que evocam, no fundo, esses sinais que Deus nos dá para nos alertar de quando algo não está bem na nossa vida. Deus não nos quer castigar. Deus não nos quer sofrendo. Porém, tantas vezes o mal, o sofrimento, são resultado dessa nossa sonolência espiritual. São o resultado de que nós fechamos os nossos ouvidos à voz de Deus. Assim sendo, que nós, por um lado, tenhamos a confiança dos apóstolos, e quando pareça que Jesus está dormindo, que possamos ir sem vergonha na cara e dizer: Senhor, acorda, vem nos salvar. Mas, ao mesmo tempo, que façamos sempre um exame de consciência e nos perguntemos se, na realidade, não somos nós que estamos dormindo e não o Senhor. E, no fundo, que as palavras do Salmo 5, que nós tivemos no Salmo responsorial, possam sempre nos servir de motivação e, sobretudo, orientação. Quando no refrão repetíamos: na vossa justiça guiai-me, Senhor. Que assim seja, que possamos ser guiados na justiça de Deus, para nunca temer as tempestades, para nunca temer as ondas elevadas, sabendo que o Senhor nunca nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.